Bom dia a todos. Uma saudação especial à presidente Marisol, à mesa diretora, a todos os vereadores desta casa, as pessoas que aqui acompanham essa sessão. Agradecer pelo uso desse espaço, né, que infelizmente neste cenário a gente acaba vindo buscar apoio em outros lugares. E a Câmara de Caxias foi algo que talvez tenha vindo na nossa cabeça por conta deste grande amigo Felipe, né? Que desde o primeiro dia nos estendeu a mão. Quando a água batia na nossa cintura, ele ligava e dizia assim: como vocês estão aí? O que a gente pode fazer? Se for para ajudar a pensar, a gente também está aqui. Então, é um agradecimento especial pela tua sensibilidade, pela tua empatia, nesse período que tem sido bastante difícil. E pela agenda do dia de hoje, que nos traz a Caxias para tentar buscar alternativas para a nossa cidade. Agradecer também aos voluntários de Caxias do Sul, que todos os finais de semana aparecem na nossa cidade, e a gente não sabe nem quem eles são, e eles nos estendem a mão, entram nas nossas casas, botam as botas, as pás, e ajudam a tentar reerguer as famílias que ainda por lá continuam. Vocês me desculpem a emoção. Mas a nossa cidade vive um cenário jamais visto nos seus 61 anos de história. O rio, dessa vez, ele atingiu proporções jamais vistas. Foram quase 34 metros. E nós tivemos bairros que foram devastados. Não foram simplesmente casas que encheram, foram comunidades que sumiram. Nós temos hoje 13 mil pessoas que não têm mais aonde morar. De pronto imediato, 1.000 casas para poder restabelecer uma cidade. Nós temos 8 escolas que foram atingidas, 4 que foram levadas, e as outras 4 estão tentando recuperar. Nós temos 900 crianças fora de sala de aula, e que na maioria das vezes a única alimentação que se faz é na escola. Nós temos um prejuízo na nossa agricultura de 30 milhões, calculado assim por baixo, né? A nossa mobilidade ela foi atingida, um dos nossos acessos às cidades vizinhas, ele foi totalmente arrancado pelas águas. Então, a nossa mobilidade ela é só por uma via, o que tem trazido muito transtorno para a nossa locomoção, porque muito se faz nas cidades vizinhas, que é Lajeado, Estrela, entre outros, inclusive todos os serviços de saúde praticamente são feitos lá. O nosso comércio, 50% dele não reabre mais, e muito por isso nós estamos aqui hoje para tentar buscar no empresariado de Caxias uma força, uma ideia ou algo diferente para tentar levar algo para os nossos comerciantes que não sabem mais de onde buscar forças, né? Porque nós fomos atingidos primeiro em setembro, numa grande cheia, em novembro, numa cheia média, e agora em abril, início de maio, em uma cheia que arrancou esperanças, né? E é isso que a gente está tentando resgatar. Nós recebemos uma resposta humanitária imediata, com o apoio de muitas pessoas, né, de fora do país, de dentro do estado, de fora do estado. Então, assim, quem pôde ajudar, ajudou da maneira com que conseguiu. Nós ficamos sem água, nós ficamos sem luz, nós ficamos sem comunicação. Nosso município dependia exclusivamente de água vinda de Lajeado, e aí toda essa parte foi arrancada. Então, nós estamos tentando perfurar poços para que a gente possa restabelecer a água em 100% da cidade. Enquanto isso, a gente toma a garrafa de água e usou a casa de quem tinha água para tomar banho por muito tempo, mas por 15 dias nós ficamos totalmente isolados, sem água, sem luz, sem sinal, sem comunicação. Voltamos a usar SMS, porque nós não tínhamos mais como nos comunicar. Quando nós estávamos tentando nos recuperar da primeira cheia dos 34 metros, 3, 4 dias depois, vem uma segunda cheia de 27 metros, e aqueles que começaram a voltar para suas casas tiveram que sair novamente. Depois de alguns dias tentando nos restabelecer, nós recebemos a notícia do governo do estado, em que esteve lá. Na quinta-feira de madrugada, meia-noite, nós evacuamos 300 famílias por conta de uma fenda que estava em movimentação, e talvez
tivéssemos aí uma situação de desmoronamento. E essas pessoas ainda estão fora das suas casas, porque nós precisamos, no mínimo, 3 dias sem chuva para tentar verificar se essa fenda vai ou não se movimentar, se essas casas terão que ser evacuadas definitivamente, se essas pessoas vão poder retornar em segurança. Cruzeiro do Sul hoje vive um dos piores cenários que talvez a gente possa ter visto em todas as catástrofes que já aconteceram. E a gente vem aqui nessa cidade, nesta Câmara de Vereadores e em todo o empresariado que nós iremos visitar hoje, né, Felipe? Buscar uma parceria para tentar nos restabelecer. Nós temos empresas que tiveram prejuízo de 5 milhões, outras de 2 milhões, outras de 3 milhões, mas a gente tem aquele cabeleireiro que teve um prejuízo bem pequeno, mas a família toda trabalhava naquele estabelecimento e que hoje eles não têm nem para pagar o aluguel da casa. Então, este é o cenário que nós vivemos em Cruzeiro do Sul. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês, para entender um pouco da realidade, porque na verdade a gente só entende a realidade da nossa cidade quando a gente bota o pé lá dentro dela e consegue tentar mensurar o que aconteceu com Cruzeiro do Sul. Se vocês puderem rodar. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão, ter os pés roseteados de plantas, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul. Esta é a cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce. É a terceira vez em um ano que o município é arrasado por enchentes. Em 2023, o município já havia sofrido com a cheia. Para pequenos empresários como Nelson, a vontade de recomeçar é grande, mas ele reconhece que faltam forças. Vendo que a gente botou 30 e poucos anos, né, trabalhando aí, lutando, né, e vai perder de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais, né? Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem junto. A vontade é de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo para dar serviço pro pessoal, mas com as minhas forças é impossível. E é nesse movimento de esperança e fé que hoje a gente vem para cá para tentar fazer com que as pessoas da nossa cidade continuem lá. Lá a gente cresceu, a gente se estabeleceu e muitos querem permanecer. Contudo, faltam forças. E nós, enquanto vereadoras, a gente tem tentado dar todo o suporte para o nosso povo, que não tem mais aonde morar, que não tem condições de voltar, porque tem muita gente pagando, não dá para fazer um empréstimo para pagar o empréstimo de setembro ou de novembro. A gente precisa arrumar outras soluções.
Então, hoje nós viemos a Caxias do Sul neste movimento de tentar buscar uma solução. Ou de tentar buscar talvez uma ideia, porque às vezes a gente não tem mais condições de pensar. Quando a gente está imbuído dentro dessa situação toda, a gente fica às vezes um pouco sem alternativas e às vezes os pensamentos acabam também ficando escassos, né? Então, tentar oxigenar em outras cidades, com outras ideias, com outras expertises que talvez vão nos dar um ânimo, né? Uma força, um algo a mais, é isso que a gente veio fazer aqui hoje. E de imediato agradecendo esse espaço, presidente, porque é nessa Casa do Povo em que a gente fala sobre isso e para dizer que a gente está tentando lutar pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelos nossos munícipes, pelo nosso comércio. E a gente espera buscar aqui nessa cidade, que é a segunda maior cidade do estado, que tem um grande potencial, um ombro amigo, quem sabe, para ajudar a Cruzeiro do Sul a não sumir do mapa, né? Muitos falam em uma cidade que vai virar fantasma. Cruzeiro do Sul não vai virar uma cidade fantasma. Eu, Daiane Maria e a vereadora Marne Trentini Ledur, nós temos certeza que Cruzeiro do Sul vai se reerguer. Se depender de nós, ela vai se reerguer. Nem que a gente tenha que passar muitas câmaras de vereadores, muitos empresários, muitos lugares para ajudar as nossas comunidades. O que nós não vamos parar é de lutar, nós não vamos parar de ter esperança e nem fé, porque a nossa cidade tem potencial para voltar a ser uma Cruzeiro do Sul como era antes. Talvez a gente demore algum tempo, a gente tenha a ciência de que sim, mas nós não podemos perder a esperança. Obrigada pelo espaço e esperamos contar com vocês também, nem que seja para as palavras de apoio, né, Felipe, que sempre aconteceram desde o começo. Me avisa como estão as coisas por aí, porque ficamos sem comunicação por um tempo, a gente não sabia nem se a gente estava vivo ou se a gente estava morto, né? Não se sabia mais como estavam as pessoas. Então nós estamos vivos e nós estamos aqui buscando alternativas para uma Cruzeiro do Sul melhor, para uma reconstrução de uma cidade. Muito obrigada.